Início em processo de renovação no elenco do Vasco, cobranças e críticas em relação à busca por reforços e chegada de importante peça para a temporada de 2024. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. O Vasco já tem dado início a uma série de mudanças em seu time e seu plantel de jogadores e assim já promoverá algumas saídas diante também da abertura da janela de transferências internacional que se dará agora no mês de julho de 2024. Uma primeira saída inclusive já ocorreu no Vasco. O volante Rodrigo, jogador que já não estava mais sendo aproveitado pelo Cruz Maltino, atleta de 22 anos, não era mais escolhido pelos últimos técnicos que passaram pelo Vasco para entrar em campo e significa que perdeu muito espaço no time. Ele que em 2023 chegou em alguns momentos a ser titular na equipe do Vasco, junto a Maurício Barbieri, nem mesmo entrava em algumas partidas como reserva nos últimos compromissos. O jogador também já esteve escolhendo seu próximo destino e que será também longe do Brasil. O jogador assinou um vínculo com o Bandırmaspor da Turquia, ou seja, o jogador agora estará no futebol europeu, no futebol turco mais especificamente, jogando e tendo uma nova experiência longe do Vasco. O jogador e o Vasco decidiram por encerrar o contrato que tinham e agora o jogador esteve livre para assinar com essa nova equipe após ter terminado seu vínculo de acordo com a equipe do Vasco antes do prazo final. Agora o jogador estará presente em um time da Turquia. Claro que isso mudará bastante, um atleta que terá novas experiências no futebol europeu para defender as cores desse novo clube. Essa é a primeira, mas não deve ser a última saída que o Vasco deve promover durante essa metade da temporada de 2024, onde o Cruz Maltino buscará ainda mais otimizar o elenco que tem para que possa ser utilizado pelo técnico que esteja comandando o Cruz Maltino, e mais algumas saídas, é claro, poderão acontecer nos próximos dias, mediante também a muitas conversas e oportunidades de negócio que o Vasco possa ter para liberar outros jogadores. Você, torcedor vascaíno, o que acha sobre essa saída de Rodrigo e mais a possibilidade de mais saídas? Comenta aqui abaixo o que você pensa sobre esse tema envolvendo o Vasco na busca por algumas mudanças em seu plantel. Cobrança por reforços é realizada por comentarista e também críticas em relação ao momento do Vasco. O ex-jogador Zé Elias, que atualmente é comentarista na ESPN Brasil, fez algumas críticas ao momento atual do Vasco no Campeonato Brasileiro. De acordo com ele, o time do Vasco atualmente é muito limitado e não tem condições de se afastar da zona de rebaixamento na competição. Ele também disse que o que se vê em campo é muito pouco e não dá para acreditar que o Cruz Maltino vai conseguir 3 ou 4 vitórias consecutivas para poder sair dessa situação ruim, posicionado um pouco mais abaixo na tabela de classificação. O comentarista aproveitou para cobrar do presidente Pedrinho para que ele possa fazer contratações nesta janela de transferências. Ainda afirmou que o Vasco precisa de novos jogadores que possam chegar e melhorar de imediato a equipe. Abre aspas, cabe ao Pedrinho encontrar jogadores para ter soluções e que a torcida do Vasco possa ter um resto de campeonato com mais tranquilidade. Se não chegarem jogadores que coloquem a camisa e joguem, a situação do Vasco vai ser bem complicada nesse campeonato brasileiro, disse Zé Elias. Ele também reconheceu que o time do Vasco corre muito e se dedica, mas as limitações técnicas são bem grandes. Isso faz com que o time tenha dificuldades de jogar bem e conseguir bons resultados dentro de campo. Para Zé Elias, a diretoria do Vasco precisa agir rápido e trazer reforços de qualidade para o time. Isso pode ajudar com que o Cruz Maltino possa assim se distanciar da zona de rebaixamento e ter um campeonato brasileiro bem mais tranquilo. Isso que o torcedor iniciou a temporada pensando que estaria visualizando, mas a realidade é bem diferente atualmente.
O comentarista também afirmou que o torcedor vascaíno ficar preocupado com a situação do clube é muito justificada, justamente devido ao Vasco estar próximo da zona de rebaixamento em mais uma temporada. O Vasco está mais próximo do que nunca de acertar a contratação de Philippe Coutinho por empréstimo. Isso porque o jogador que joga no Aston Villa da Inglaterra vai se juntar ao time carioca por uma temporada, ou seja, até junho do próximo ano, em 2025. O jogador teve toda uma mudança em relação ao negócio que faria com que ele retornasse ao Vasco. A princípio, se foi falado sobre um contrato em definitivo, ou seja, o jogador estaria assinando um contrato de pelo menos 2 temporadas com a equipe do Vasco. No entanto, todo o negócio mudou. Essa é uma notícia que chega justamente após muito tempo de espera do torcedor vascaíno, que viu essa novela se prolongar durante as últimas semanas, com também algumas questões envolvendo esse retorno do jogador, que será muito importante para o Vasco nessa temporada de 2024. O Aston Villa, time que detém os direitos de Coutinho, preferiu emprestá-lo ao Vasco em vez de mantê-lo no elenco. Isso porque o Aston Villa investiu bastante dinheiro para contratá-lo na época, mas ele não vem tendo um bom aproveitamento em relação às partidas na equipe inglesa. Então, a equipe inglesa achou melhor emprestá-lo nesse momento. Agora, ele deve chegar ao Vasco por cerca de um ano. A expectativa do torcedor vascaíno é que Coutinho também receba mais alguns companheiros. De acordo com Lucas Pedrosa, alguns nomes como Thales Magno e Brian Rodrigues continuam no radar do Vasco. A equipe Cruz Maltina deverá realizar alguns movimentos no mercado com a abertura da janela de transferências. Os 2 atacantes são assim na lista de possíveis nomes que o Vasco deverá buscar na janela. Outro atacante que também apareceu para o Vasco é Andrés Vombergar, jogador que está livre no mercado após passagem pelo Al Ittihad dos Emirados Árabes Unidos. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida. Deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.